Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 2 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os filisteus, os inimigos do povo de Israel, durante uma batalha eles tomaram, eles roubaram, pegaram a arca da aliança de Deus. Estamos a falar do Antigo Testamento. E nesse contexto, na primeira aliança, a arca de Deus era um objeto de madeira, era uma arca que representava a presença de Deus onde aquela arca estivesse. A presença de Deus, a glória de Deus também ali estava. Então o inimigo, percebendo que havia uma graça sobre aquela arca, que aquela arca representava uma força espiritual para o povo de Israel, decidiram tomá-la. É como se eles quisessem tirar as forças do povo, quebrar os pés, quebrar os dentes. A palavra do Senhor fala: Davi, quando orava, ele dizia: Deus, quebra os dentes dos meus inimigos. Não é quebrar os dentes no sentido literal, mas é retirar as forças, porque os dentes representam a força. Então essa foi a estratégia do povo filisteu, o povo inimigo. Mas o que eles não entendiam, que não existe mistura entre a luz e as trevas. O que é de Deus, o que é divino, não pode estar no meio das trevas. Há separação. A palavra do Senhor diz que quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, era tudo água. A palavra diz que as águas cobriam a face do abismo e Deus fez separação entre as águas. E surgiu a terra seca. Eles levaram a arca de Deus, que representava a presença de Deus, no meio deles. Um povo pagão, um povo idólatra. A presença de Deus não fica no meio da idolatria. Então Deus começou a castigá-los. Eles começaram a padecer, porque colocaram a presença de Deus num lugar profano. Na passagem que nós lemos, eles chamaram os adivinhos, os sacerdotes, os feiticeiros, os mágicos, para tentar definir o que fariam com a arca da aliança. Eles questionaram: o que faremos com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Ou seja, nos digam como é que nós podemos enviar a arca de volta à origem. Queremos devolver a arca ao povo de Deus, porque eles perceberam que a arca no meio deles não surtia o efeito desejado, porque eles pensaram: talvez, estando nós com a arca de Deus, a arca da aliança, nós veremos alguma diferença. Eles levaram a arca de Deus como a arca da aliança, como um amuleto da sorte. Mas as coisas no reino de Deus não funcionam assim. Para que a graça de Deus venha alcançar as nossas vidas, nós precisamos primeiro ter uma aliança com Ele.
Rimandeca, ter comunhão com Ele. Não é só pegar na arca e levar. Não é só chegar e pedir. Não. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquele que foi justificado por Deus por intermédio do sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então precisamos conhecer a Deus, ter aliança com Deus. Crer nele. Crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Já que não deu certo trazer a arca, vamos mandá-la de volta. Tudo aquilo que pertence a Deus e ao povo de Deus não pode ficar no lugar errado. Se o inimigo enviou alguma coisa que nos pertence a um destinatário que não deveria ter enviado, Deus vai incomodar. Ele vai trazer de volta. Deus vai restituir. Deus vai restaurar tudo aquilo que nos foi roubado. A arca da aliança foi roubada, o inimigo devolveu, não suportou. A mão de Deus era contra eles. A mão de Deus pesou sobre eles e eles se renderam. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes nos preocupamos demais quando aparentemente perdemos alguma coisa. Não, nós não perdemos. Tudo aquilo que está debaixo da justiça, Deus, Ele trará de volta para as nossas mãos. Temos que entender o detalhe debaixo da justiça. Nós não podemos reivindicar alguma coisa que não nos pertence. Ou se não andamos na justiça de Deus. Suponhamos. Como eu vou pedir a Deus para abençoar o fruto das minhas mãos se eu nem sequer trabalho? Quando falo trabalho, não significa um trabalho formal. Um trabalho com um contrato, mas um trabalho, alguma coisa. A pessoa pode ser autônoma, independente, empreendedora. Você vai orar, oh Deus, abençoa o fruto das minhas mãos quando você não produz nada. Quando nós não produzimos nada, não significa que nós não queremos produzir. Nós devemos fazer uma oração específica para essa situação. Ou seja, Deus abre as portas para que eu possa trabalhar, investir, para que eu possa fazer alguma coisa. Porque tudo tem que ter um princípio. Aí Deus abre a porta de emprego, do negócio. Posteriormente, se quiser orar pelo crescimento, vá poder orar. Deus abençoe o fruto das minhas mãos. Tem que estar debaixo da justiça. Sempre. O povo filisteu devolveu a arca da aliança porque não pertencia a eles. Pertencia ao povo de Deus. Deus tinha uma aliança com o seu povo e não com os filisteus. Tudo que é nosso não tem nada a ver com as trevas. Não tem ligação, não tem conexão. Por isso deve voltar para nós. Porque a justiça está do nosso lado. A justiça de Deus está do nosso lado. A palavra diz que quando Caim matou o seu irmão Abel, o sangue de Abel clamava por justiça. Porque é um sangue inocente que foi derramado. Talvez você foi roubado, caluniado, enganado, subestimado, seja o que for. E você anda nos caminhos do Senhor, Deus, Ele fará justiça na tua vida.
Deus, ele vai se manifestar. O próprio inimigo vai devolver. Porque Deus vai fazer cair fogo do céu sobre o inimigo. Ele vai cair por terra. Será confundido e envergonhado. O Deus que derrotou os profetas de Baal. O Deus que fez cair o fogo do céu, que consumiu o holocausto. É o mesmo Deus que está no nosso meio. Os inimigos vão cair um por um. E a glória será de Deus e será para Deus. A vitória é do povo de Deus. Muitos sentem que foram roubados, saqueados. Do nada perderam tanta coisa sem explicação. Por quê? Será que não foi mão do inimigo? Se for Deus, vai localizar, não importa onde esteja. O nosso Deus está em todo lado. Nos céus ele está, na terra, nas profundezas do mar. Deus ele alcança. Não importa a geografia, não importa a circunstância. O nosso Deus consegue contornar, solucionar todas as coisas. Arriba os tesouros escondidos. Deus vai liberar. Arriba Deus, te louvamos e te exaltamos. Arriba Deus, bendizemos o teu nome. Oh Deus, porque estamos aqui mais uma vez na tua presença. Oh Deus, é um privilégio estarmos aqui, unidos e reunidos em teu nome. Arriba Deus, tu que és o Deus sobre todas as coisas. Arriba Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Arriba Deus que vive e reina para todo sempre. O Deus que não pode mentir, não pode falhar. Arriba aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é fiel. Fiel para cumprir as suas promessas. Arriba fiel para cumprir a sua palavra. Exaltado Deus e glorificado seja o teu nome, pelo teu cuidado, Deus, pelo teu agir e pela tua graça. No poderoso nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos falhos. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos pecadores. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos andado em caminhos tortuosos. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é um Deus de graça, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Um Deus que perdoa pecados. Por isso, Pai, estamos aqui abrindo o nosso coração. Deus, a tua palavra diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não despreza, ó Deus, o nosso coração contrito. Não desprezes, ó Deus, o nosso coração quebrantado. Deus, aceita. Ó Deus, receba o nosso clamor e a nossa oração. Lava, Deus, as nossas almas. Lava, Deus, e remova toda a sujeira do pecado. Ó Deus, há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Deus, lutamos contra o pecado todos os dias. Não nos abandones, ó Deus, não nos lances fora da tua presença, Pai. E não retires de nós o teu Santo Espírito. Arriba Deus da nossa vida e da nossa salvação. Arriba Deus sobre todas as coisas. Ó Deus, o Senhor conhece todos os nossos passos. Arriba Deus os nossos desafios, as nossas batalhas. Arriba Deus as nossas lutas. Ó Deus, e o Senhor sabe tudo aquilo que nos foi roubado. Arriba Deus roubado pelo inimigo. Arriba Deus saqueado.
E nós, ó Deus, clamamos a Ti porque o Senhor é um Deus que restaura. Porque o Senhor é um Deus que restitui. Porque o Senhor é um Deus que prometeu na sua palavra que restituiria os anos consumidos pelo gafanhoto. Arremandeca, Deus, tantos anos de sofrimento. Arremandeca, Deus, tantos anos de vergonha, de fracasso. Deus, levanta-te e peleja por nós. Visita, Deus, o nosso inimigo, assim como o Senhor visitou o povo filisteu. Arremandeca, Deus, com a tua mão pesada. Ó Deus, com o teu braço forte. Porque o Senhor prometeu ao Pai: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Arremandeca, porque eu sou contigo para te livrar. Livra-nos, ó Deus, do fracasso, da vergonha. Deus, da mesmice. Estamos cansados de viver, ó Deus, as mesmas coisas. Deus, de enfrentar os mesmos problemas. Ó Deus, que ouve as orações do seu povo. Arremandeca, ó Deus. Arremandeca, remanda, rebas. Deus, que quebra as correntes, as barreiras, as muralhas e as fortalezas. Localiza, Deus, os tesouros escondidos e libera. Deus, aonde estão ocultas. Ó Deus, as nossas bênçãos. Arremandeca, Deus, localiza e traz de volta. Arremandeca, Pai. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Não temos outro Deus. Não temos outro Senhor. Ó Deus, nós não temos outro ajudador. Tu és a nossa fonte, Deus, a nossa colheita, a nossa herança. Deus, o nosso baluarte. Aquele que nos defende. Aquele que nos salvou, que nos libertou. Arremandeca, Deus, restaura casamentos. Deus, a saúde, ministérios. Deus, famílias, carreiras. Deus, negócios, projetos. Liberta, Deus. Arremandeca, as nossas vidas. Arremandeca, Deus. Nós só temos a Ti. Não nos deixes, ó Pai, confundidos, desamparados. Ó Deus, todo aquele que está preso em algum cativeiro espiritual. Deus, envia o teu anjo. O anjo, Deus, que libertou Paulo e Silas da prisão. Arremandeca, Deus, que venha libertar todo aquele que está cativo. Deus, há poder no nome de Jesus para quebrar as cadeias e as correntes. Quebra, Deus, todas as cadeias que estão à nossa volta. Deus, as correntes. Arremandeca, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Ó Deus, faça 2 vezes mais, como o Senhor fez na vida de Jó. E abençoa-nos, ó Deus, e resplandece o teu rosto sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua proteção. Livra-nos, ó Pai. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do teu esconderijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.